vamos fazer um breve resumo aqui da sessão 2, tá? Então, na sessão 2, nós vimos um resumo já da sessão 1, né? Que falava da anatomia cerebral, que possui 3 cérebros que juntos se completam para garantir o desenvolvimento humano, ok? Depois nós falamos que a mente humana também é dividida em 3 partes que se completam para garantir o desenvolvimento psíquico, que são coisas diferentes, tá? Aí nós entramos no ciclo comportamental. Lembram? Aqui o caminho óctuplo, as 4 verdades búdicas, né? Que fala sobre o sofrimento, origem do sofrimento, o fim do sofrimento e os caminhos para o fim do sofrimento, que são verdades absolutas. Não há o que se contestar em relação a isso, ok? E aí nós falamos um pouquinho do caminho óctuplo, que é a melhor forma para evitar ou diminuir o sofrimento. Que existe isso. Então, a gente tem como lidar com isso da melhor forma possível. Certo? Alguém ficou com dúvida em relação a isso? Acredito que não, né? Foi pedido para vocês, então. Fizemos o alinhamento, o caderno da gratidão e o experimento do arroz. Aí depois vocês vão me falar se fizeram o experimento do arroz e como é que ficou. Se já tem alguma mudança. Né? E agora, então, nós vamos para a terceira sessão propriamente dita. Vamos lembrar o seguinte: para a gente, se a gente sabe que existem as 4 verdades búdicas, né? A gente também entende que tem o sofrimento, que tem o fim do sofrimento, que existe um caminho aí para ser seguido. Né? E a gente fala, então, do caminho óctuplo. Peraí, mas no nosso dia a dia, a coisa nem sempre é assim, né? A gente dá umas derrapadas e a gente tem umas sensações que a gente não percebe. Quem já ouviu, por exemplo, aquela máxima assim, preciso matar um leão por dia? Eu acho que todo mundo já ouviu. E vocês sabem de onde vem isso? Alguém já ouviu, por exemplo, falar dos 12 trabalhos de Hércules? Acho que todo mundo já ouviu, porque é um conto místico, né? Mítico. Mas isso tem muito a ver com a nossa vida. Porque Hércules passou a ter esses 12 trabalhos para que ele se redimisse das mortes que ele cometeu. Então, é tipo uma redenção para uma purificação. Ou seja, acabar com o sofrimento para poder ter um fim e chegar a uma zona, entre aspas, de conforto. A partir dos 12 trabalhos de Hércules, um antropólogo chamado Joseph Campbell, ele construiu o que a gente chama de jornada do herói, que é o que nós vivemos diariamente. Tá? O Campbell, ele falava da nossa jornada do herói, que é a nossa jornada de vida, a partir da visão, não só da visão mítica, mas também da visão psicológica, que nós passamos diariamente. E mais tarde isso foi adaptado para o cinema, através dos super-heróis, tá? Que a gente nem percebe, mas eles passam, eles têm uma jornada do herói também, sempre com 12 passos. E aí, a gente traz isso agora, então, para a nossa vida pessoal, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a nossa jornada do herói. Lembrando que o herói da nossa vida somos nós mesmos, tá? Então, vamos imaginar assim. Imagina que a sua vida é um videogame
e você precisa constantemente passar de fase. A gente faz isso diariamente, só que a gente não percebe, porque a gente vai passando de uma fase para outra em questão de segundos durante o dia. A gente só percebe isso quando é uma coisa assim muito grande e que leva mais tempo, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês os 12 passos da nossa jornada do herói, da nossa vida. Então, o primeiro passo é, imagine assim, nós estamos na zona de conforto. A zona de conforto, o que que é? É o meu cotidiano, é o meu dia a dia, é a minha zona de conforto. Que perceba que sempre tem algum probleminha para ser resolvido nessa zona de conforto. Pequenininho ou grande, sempre tem alguma coisinha que a gente precisa resolver. Alguma coisa, algum problema que nem sempre é visível, mas que precisa ser solucionado, tá? Então, a gente chegou aí à primeira fase, a gente tem que passar disso. Entender que a gente precisa resolver alguma coisa. Aí a gente passa para a fase final, né? Que é o nosso desafio inicial. Esse desafio inicial, o que que é? É um apelo que vem, pode ser da parte sentimental, pode ser da parte física, pode ser da parte emocional, mas existe um apelo para que a gente solucione esse incômodo, solucione esse problema que começa a aparecer, começa a ficar um pouquinho mais evidente para a gente. É uma coisa que começa a incomodar um pouco mais. Que pode ser um objetivo, pode ser uma questão de segurança. Segurança que a gente fala é segurança mesmo, tá? Segurança física mesmo, segurança que vem através de um medo de alguma coisa, tá? Pode ser através de um sentimento. Então, esse é um desafio inicial que a gente tem, ok? Aí a gente passa mais uma vez de fase, que é a fase da recusa ou da procrastinação. Essa fase é o momento que a gente não quer ver o problema. A gente faz de tudo para não ver o problema, tá? Que está iniciando. Por quê? Porque a gente não quer sair da zona de conforto. Então, a gente quer resistir por medo, a gente quer resistir por insegurança, por outras obrigações diárias que a gente julga também ser importante, tá? A gente quer resistir ou procrastinar também por não compreender os nossos conflitos. Muitas vezes a gente não entende os nossos conflitos, né? E isso causa assim uma tormenta, causa aquele receio de fracassar, de ir para frente e fracassar. Esse é o momento da recusa, da procrastinação. Mas aí, em seguida, a gente tem uma outra fase, que é o apoio. Esse apoio, ele geralmente vem de alguém que a gente admira ou que a gente respeita, ou até não necessariamente. Às vezes vem assim de uma vozinha que a gente diz que ouve, assim, parece que a gente ouviu uma vozinha, sabe? Não sei, aquele anjinho que vem e fala assim para a gente, não, vai em frente, que vai dar tudo certo e tal. E o que, que acontece? Esse apoio é para a gente se sentir assim mais confiante para superar os medos, para adquirir assim coragem para enfrentar esse problema, tá? Tanto é que percebam que como assim o incentivo ele é muito importante. Quando a gente é incentivada a alguma coisa, fica muito mais fácil da gente conseguir realizar aquilo. Por quê? Porque esse incentivo veio de fora e deu uma impulsionada na gente para a gente continuar, tá? Então, o incentivo é extremamente importante, gente, desde a infância, tá?
aquela coisa assim que às vezes a pessoa fala assim, você quer desistir, e vem alguém do nada e fala assim, não, vai em frente, você consegue e tal. Isso é muito importante. Às vezes a gente nem dá bola para o que a pessoa está falando, mas é importante, tá? Aí a gente passa de novo de fase, que é a primeira fase da mudança. Essa fase da mudança, a gente então começa a cruzar a fronteira, tá? Entre a nossa zona de conforto e a gente parte então para o enfrentamento, assumindo uma nova postura. Mesmo que ainda fragilizada, a gente assume uma nova postura para a gente procurar assim ter novas percepções sobre o problema, sobre o sofrimento, sobre a dificuldade, tá? Porque perceba, geralmente quando alguém incentiva a gente dá uma pensada de novo. Aí a gente pensa, peraí, mas estão falando que eu consigo? É porque eu consigo mesmo, então deixa eu pensar melhor nisso e eu vou fazer. Geralmente é isso que acontece, tá? Aí a gente passa de novo de fase, que é a fase da provação. O que é a aprovação? São os obstáculos e os contratempos que vão surgindo no meio do caminho, tá? Que podem ser decepções, podem ser dores emocionais, mas são coisas que vêm para a gente com o objetivo de nos fortalecer. É como se a gente precisasse diariamente renascer das cinzas, tá? E aí a gente passa de novo de fase, que é a fase da introspecção, que é a sétima fase. Nessa fase da introspecção, é assim: como você passou por provação, aí você para novamente e começa a pensar consigo mesma, começa a refletir sobre os prós e os contras dessas decisões que você precisa tomar, os prós e contras dessa realização que você precisa ter, desse sofrimento que você precisa pôr um fim, tá? Porque tudo tem prós e contras. Então, você vai sentir o seu momento de presença para rever então os seus dilemas e se concentrar mais ainda sobre os motivos dessa missão ou desse desafio. Porque sair de qualquer sofrimento é um desafio. Lembrando que todas as nossas dificuldades levam a um sofrimento. Qualquer tipo de dificuldade, por mínima que seja, é um sofrimento. Mas que todo sofrimento tem um fim. Porém, a gente precisa dessa jornada do herói para colocar um fim. Tá? Então aí a gente passa de novo de fase, né? Que é a fase, na fase da aprovação, a gente começa então a tirar forças da onde a gente não tem, tá? Da onde a gente não imagina ter. Quantas vezes a gente não faz alguma coisa e fala assim, nossa, não sei como é que eu consegui fazer isso. Eu não me imaginava fazendo isso, tá? Então, é o momento para seguir em frente e se libertar daquelas emoções que aparecem para enfraquecer a gente. Então, a gente se liberta. Como que eu consegui? Aí, a nona fase é a fase da recompensa. Por quê? Toda vez que eu consigo me libertar dessas emoções, né? Então, eu me transformo numa pessoa mais leve, mais realizada, e existe uma recompensa ali, uma sensação de bem-estar, ou uma recompensa financeira, alguma coisa acontece de bom ali. Tá?
a recompensa. Aí a gente passa novamente de fase, que é o retorno da calmaria. É quando a gente baixa um pouco a guarda, achando que já resolveu. Só que aí a gente começa a refletir com mais serenidade sobre as coisas, com mais tranquilidade, né? Já não é mais aquela coisa do começo que eu precisava fazer alguma coisa e não sabia como. Agora eu já sei que eu consegui superar, então eu vou repensar tudo aquilo com mais serenidade. Mais serenidade sobre os sentimentos, sobre as novas percepções, sobre as escolhas, mais tranquila, tá? Sobre a bagagem, né, que a gente adquiriu e toda a superação que a gente viveu nessa jornada, que é uma jornada sem volta. Toda jornada não tem volta, tá? E aí a gente passa de novo de fase e a gente vai para uma fase um pouquinho mais difícil, que é a fase da recaída. Sempre tem. Essa fase da recaída é o momento que torna a gente mais vulnerável por alguns instantes. Por quê? Porque a gente baixou a guarda no momento de serenidade. Então a gente deu uma baixada de bola, deu uma retraída, né? E só que foi um pouco antes do tempo. Todo momento de serenidade, ele vem um pouco antes do tempo. Que é aquele momento que a gente se alivia, ai, que beleza, agora eu estou tranquila? Não, não estou tão tranquila assim, porque agora tem que limpar a bagunça, né? É meio isso. E aí, o que, que acontece? O sofrimento inicial, ele pode voltar e com mais força, que pode ser através de alguém, que pode ser através de alguma situação semelhante, tá? Isso acontece muito em relação aos relacionamentos, por exemplo. Quando você se alivia, acha que está tudo tranquilo, de repente vem tudo à tona de novo. Acontece. E esse é o momento que você precisa superar mais ainda essa aprovação para poder renascer dentro dos seus objetivos. Tá? Esse é um momento decisivo para o seu futuro. Então, essa recaída pode ser tanto uma recaída nossa, quanto a ressurreição do problema ou de alguém que gerou o problema para a gente. Tá? E, finalmente, a gente vai, então, para a fase 12, que é a última fase. A fase 12, ela é a cura simbólica, tá? Do nosso problema, do nosso mal-estar. Então, nessa fase, surge a verdade, a perseverança, a consistência, a coerência, o bom senso, a sensação clara de felicidade, tá? Não é a falsa felicidade, é a felicidade clara, tá? Transformando cada um de nós em líder da nossa situação, líder de nós mesmos, tá? Para todas as outras circunstâncias semelhantes. Deu para entender? Eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Um exemplo bem simples, talvez vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Quando eu falo que todos os dias nós passamos por essas 12 fases. Sem perceber, né? E com assuntos pequenos. Um exemplo, quando você, então, se desafia a cozinhar algo diferente. Eu resolvi fazer um prato que eu nunca fiz na minha vida e eu não sei como é que vai ser, porque eu não sou boa cozinheira, tá? Mas é um prato diferente. Só que, até então, eu estava na zona de conforto. Mas alguma coisa estava me incomodando porque eu fiquei com vontade
Se eu fiquei com vontade de alguma coisa, significa que eu preciso, para satisfazer essa minha vontade, eu preciso destruir qualquer dificuldade que se coloque. Concorda? E aí, o que acontece, então? Né? Eu resolvo, então, fazer um prato diferente. É a minha primeira fase. Eu vou sair da zona de conforto. Estou vendo um probleminha aqui, porque eu quero uma coisa diferente. Vou fazer, tá? Então, você acaba passando por todas as etapas. A recaída, por exemplo, ela é a insegurança ao fazer alguém experimentar o seu prato novo. Lembrando que antes da recaída, teve outras fases. As fases onde eu precisei procurar os ingredientes corretos, os utensílios corretos, me preparar até psicologicamente, porque eu não estou acostumada a cozinhar, não estou acostumada a fazer nada diferente, nem nada comum, quem dirá algo diferente, né? Mas fui, enfrentei e tal, e aí eu tenho uma recaída. Que a recaída ela é o mesmo que a ressurreição, né? Então, a recaída ela é insegurança ao fazer alguém experimentar o meu prato novo, e a ressurreição pode ser enfrentar essa insegurança e se autovalidar, tá? A cura simbólica, por exemplo, é quando eu percebo que deu tudo certo, sabe? Foi várias vezes meu coração estava batendo e tal, não sabia se o negócio ia dar certo, e acabou dando certo. E aí eu pensei o quê? Ó, se o meu prato deu certo, eu posso repetir ele mais vezes. Quando eu repito ele mais vezes, eu não vou ter mais problema nenhum. Eu resolvi o meu problema. Então, o que acontece? Eu passo a incorporar esse cardápio diferente ao meu cardápio habitual, não é? Na jornada do herói, quando eu falei aqui das 12 partes e tal, eu terminei assim, olha só, você acaba se transformando em líder de si mesma, né? E para todas as circunstâncias semelhantes. É o mesmo que trazer o cardápio novo para o meu cardápio habitual. Ok? Então, vamos lá, gente.